Vamos, então, dar prosseguimento ao nosso curso de circuitos elétricos e resolver o problema 2.47. Ele é um problema que pede para nós determinarmos a resistência equivalente desse circuito. Olhando para o desenho, dá a impressão que o circuito ele é complexo, mas se nós redesenharmos este circuito, nós vamos verificar que ele não é tão difícil assim. Tá? Então, nós vamos pegar aqui, olha, vamos sempre se atentar a esses nós. Nós temos aqui o nó, o ponto A, o ponto B, o ponto C, tá? O ponto, cadê o ponto D, ponto E e o ponto F, tá? Então vamos vir aqui, repara que o ponto C, vou pôr aqui para desenhar, reparem que o ponto C e o ponto F, eles se coincidem. Então vamos reparar que o ponto C e o ponto F, eles se coincidem. Então vamos começar por ele. Vamos colocar aqui, olha, eu vou redesenhar aqui em cima, eu vou fazer toda essa parte aqui, olha, essa reta, essa linha daqui, esse curto-circuito, tá? Eu vou colocar ele aqui, então eles estão aqui, faz de conta que está reto, tá? Então aqui eu tenho um ponto C, aqui eu também tenho um ponto C. E o que nós temos? Do ponto C ao ponto D, tá? Eu vou colocar o ponto D aqui, esse aqui é meu ponto D. Do ponto C ao ponto D, eu tenho um resistor de 5 ohm. Então, eu vou desenhar aqui o resistor de 5 ohm, ok? Deste ponto C ainda até o ponto E, vou desenhar o ponto E aqui, eu tenho um resistor de 6 ohm. Esse aqui é o resistor de 6 ohm, ok? Esse daqui é o nosso ponto E. Então, tá aqui. O que mais a gente pode ligar, né? O ponto E, olha, o ponto E, ele está ligado a um ponto B. Vamos desenhar o ponto B aqui, ó. Aqui, esse aqui é o B. Entre E e B, nós temos um resistor de 8 ohms. Vamos desenhar o ponto A aqui. Entre o ponto D e o ponto A, nós temos um resistor de 10 ohms. Acabou? Não, o problema ainda não acabou. Por que ele não acabou? Porque entre o ponto F, olha, o ponto C e o ponto F, eles estão curto-circuitados. Então aqui, olha, vou desenhar aqui o ponto F. E vou desenhar aqui também o ponto F. Entre o ponto F e o ponto E, ó, aqui não é o ponto E. Se não tem nenhum resistor, aqui também é o ponto E. E entre o E e o F, nós temos um resistor de 3 ohm. E entre o ponto D e o ponto F, nós temos um resistor de 20. Então tá aí nosso circuito. É o mesmo circuito que nós tínhamos anteriormente. No entanto, agora ele está redesenhado, ele está de uma forma que é mais visível, nós enxergarmos quem está em paralelo com quem está em série com quem. Podemos olhar aqui pela figura, nós vamos verificar que esses dois estão em paralelo e esses dois também estão em paralelo. Então, nós podemos fazer aqui, então, olha, vamos pegar o resistor de 5 ohm, está em paralelo com o resistor de 20, assim como o resistor de 3 ohm, está em paralelo com o resistor de 6 ohm. Como nós fazemos essa conta? 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Desse lado, 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Tá bom? Fazendo aqui a nossa igualdade, nós temos aqui 5 vezes 20 dá 100. Tá? 100 dividido por 25 vai dar um resistor de 4 ohm. Desse lado, 3 vezes 6, 18, e dividido por 3 mais 6, que é 9. 18 dividido por 9 dá um resistor de 2 ohm. Esses valores estão corretos? Bom, se a gente não tiver algo que faça a conta para a gente ali, um softwarezinho perfeito, a gente não dá para saber, mas dá para a gente entender e confirmar se esse valor ele é plausível ou não. Lembra que eu comentei com vocês já em exercícios anteriores do seguinte: em uma associação em paralelo, a resistência equivalente daquela associação ela vai ser sempre menor do que o menor resistor do conjunto. Olha, desse lado daqui, olha, o menor resistor é o de 5, a resistência equivalente deu 4, então está de acordo com o que eu esperava. Desse outro lado, do lado direito, nós temos o menor resistor, 3 ohm. Eu encontrei 2, também está dentro do esperado. Podemos redesenhar esse circuito e verificar como ele fica. Bom, do ponto A ao ponto D,
continua tendo um resistor de 10 ohms. Então vamos desenhar aqui, ó, o ponto A, tá aqui o ponto A, até o ponto D, nós temos o resistor de 10 ohms. Depois eu coloco os valores. Desse outro ponto, o ponto B, até o ponto E, ainda continuo com o resistor de 8 ohms. O que mudou agora? Do ponto D até o ponto CF, né? Lembrando que o ponto C e o ponto F, eles estão em curto-circuito, eles são os mesmos pontos. Ao invés de ter essa associação em paralelo, tá? Vamos colocar ela aqui. Esse aqui é o nosso ponto C e F, né? Eles são iguais. Ao invés de ter associação em paralelo, nós temos um resistor de 4 ohms. Temos um resistor de 4 ohms. E aqui do lado, ainda também, temos o ponto C e o ponto F. Eles são iguais. E a gente vai ter o resistor dessa associação, que é o de 2 ohms. E todo aqui, ó, esses pontos estão todos ligados, né? São os mesmos pontos. Então aqui eu vou conectá-los, né? Não posso esquecer de conectá-los, porque eles estão em curto-circuito. Vamos colocar os valores. Nós temos aqui um resistor de 10 ohm, aqui um resistor de 8 ohm, aqui um resistor de 2 ohm e aqui um resistor de 4 ohm. Eu omiti as unidades apenas para o desenho ficar um pouco mais limpo. Vamos pegar um sentido de corrente aqui. Vamos supor que a corrente esteja circulando nesse sentido aqui. Repare que a corrente que sai do ponto B, ela passa pelo resistor de 8, passa pelo resistor de 2, ela vem aqui caminhando pelo fio, chega no resistor de 4 e chega no resistor de 10. A corrente ela não se divide, a corrente ela é a mesma. Se a corrente é a mesma, isso implica que todos esses resistores estão ligados em série. Se eles estão ligados em série, a resistência RAB, que o exercício nos pede, ela vai ser dada pelo resistor de 8 mais o resistor de 2 mais o resistor de 4 ohm mais o resistor de 10. Então o RAB ele vai ser 8 mais 2 dá 10, com mais 10, 20, com mais 4, 24 ohm. Então essa daqui é a nossa resistência equivalente para o circuito apresentado na figura acima do problema 2.47. Então nós calculamos, podemos redesenhar para ficar no final, né? A gente tem aqui o terminal A, aqui o terminal B, e ele vai apresentar somente essa resistência equivalente. Então, se nós viermos com um ohmímetro neste circuito aqui e colocar entre o ponto A e o ponto B, ele vai fazer a seguinte leitura, 24 ohm, tá bom? Então, ele é um exercício bem tranquilo. Ele exige o que para a gente? Ele exige nós sabermos redesenhar o circuito. Nós precisamos redesenhar o circuito de que maneira? Focando nos nós. Temos os nós A, B, C, D até o F. E a ligação de um ponto a outro, a gente vai chegar numa configuração que fica mais plausível de desenhar. E foi essa que nós encontramos aqui em cima, né? Apresentada aqui. Feito isso, o resto é associação de resistores, ou em série ou em paralelo, tá? Não tem nada mais do que isso, tá bom? Muito obrigado. E a gente finaliza aqui mais esse problema.